rubro-negro está reforçando o time. A janela fecha amanhã, hein? Antes de fechar a primeira janela, o Vitória foi buscar o novo reforço em Miami. Jean Mota jogou 2 temporadas ao lado de Messi e agora assinou com o Leão por 3 anos. O meia tem 53 jogos, 3 gols e 6 assistências pela equipe americana. Mas antes de chegar ao Inter Miami, o atleta se destacou no Santos entre 2016 e 2021. Chegou à final da Libertadores. Jean começou a carreira na Portuguesa e também tem passagens pelo Fortaleza, antes de chegar ao Alvinegro Paulista. A gente vai sempre tentar buscar a melhor formação para que faça um Vitória vencedor. O Vitória está se ajustando com contratações, mas também precisa de ajustes na Copa do Nordeste. O rubro-negro ocupa a 6ª colocação na competição e precisa vencer o Itabaiana hoje. Apesar da situação ruim na tabela, o Leão está a 18 partidas sem perder como mandante e tem vantagem de jogar com a presença da torcida. Faltam apenas 4 jogos para o fim da primeira fase. Após o Itabaiana, o Leão tem uma sequência dura contra o Bahia e Fortaleza. A novidade é que o time de Léo Condé vai ter a volta de Yuri Castilho e Camutanga. Além disso, o zagueiro Reinaldo teve o nome publicado no BID e está à disposição do técnico rubro-negro. Com apenas um resultado positivo na competição, o Vitória precisa vencer para entrar na zona de classificação da Copa do Nordeste. Vamos falar do Leão, de Edmilson Ferreira, de Clarissa Amorim. De Zé Carlos? Não, é de Milho Pinto. Zé Carlos pulou. Zé tá com um raciocínio rápido, né? Não. Ele, Hoje eu cheguei aqui, aí o pessoal da portaria veio falar comigo e tal, aí daqui a pouco eu tô passando, aí eu tô vendo ele paradinho, olhando pra mim, aí eu... Ô Zé, não falei com você. Eu expliquei aqui ontem, eu tô lenta, né, gente? Vocês entendem? As mamães que estão me assistindo, né? Principalmente as novas aí que não estão dormindo. As crianças são jovenzinhas, me entenderão, mas vamos falar... Vamos falar desse Vitória. O Vitória tem que Você virar... tá feliz, né, Ed? Não, eu tô feliz por um todo, né? Eu acho que realmente as contratações estão bem a contento. A torcida eu tenho acompanhado em grupos, acompanhado nas redes sociais. A torcida está avalizando essas contratações. Como eu sempre digo, eu acho que a gente não pode fazer juízo de jogador nenhum para dizer que é uma grande contratação ou é uma péssima contratação. Deixa o cara chegar. O cara tem nome, esses jogadores que estão vindo aí, tanto o Reinaldo quanto o Leonaldi, o Luiz Adriano e principalmente o Jean Mota, principalmente o Jean Mota que eu falo por quê? Porque é um jogador mais novo do que o Luiz Adriano. O Luiz Adriano é um jogador que já passou por seleção brasileira, não estava muito bem no Internacional, mas a gente sabe que o jogador, quando é bom, ele pode reativar, modo reativar. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o Oswaldo. O Oswaldo chegou um pouco desacreditado aqui no Vitória. Até eu fui um dos que disse assim, rapaz, jogador já com 34 anos, será que vai render aquilo que ele rendia antes? E ele... Felizmente, ele correspondeu às expectativas, tanto as minhas quanto as dos torcedores do Vitória. É um jogador que hoje é o jogador principal da equipe do Vitória. E esses reforços que estão chegando aí é justamente porque o Vitória vai disputar uma Série A. Ele precisa de jogador que tenha experiência para mesclar com o pessoal mais jovem. O segredo do sucesso sempre foi esse. O time de 88 do Bahia, ele tinha jogadores oriundos da divisão de base, um aqui está do meu lado, e junto com outros jogadores mais experientes e, obviamente, com o maestro Evaristo de Macedo, que entendia muito de bola. Então, o Bahia conseguiu jogar um futebol de qualidade por conta disso, por mesclar bem a juventude com a experiência, igual como aconteceu também com o Vitória em 93. Então, nesse ponto, eu enxergo de que o Vitória está no caminho certo. E vencer hoje o Itabaiana é obrigação. Dentro de casa, tem que fazer os 3 pontos, tem que jogar um bom futebol, como vem fazendo no Campeonato Baiano. E eu acredito que, se mantiver essa pegada que está tendo no Campeonato Baiano, o Vitória hoje conquista a 2ª vitória na competição regional. E não só por jogar no Barradão, por ter a força da torcida, a mística do Barradão, mas pela situação que o Esporte Clube Vitória se encontra na tabela. A gente, no off aí, ocupa a 6ª posição do seu grupo. É preocupante porque tem adversários duros pela frente. A equipe de Itabaiana talvez
teoricamente, a equipe mais simples, porque tem o Bahia depois, clássico maior do Norte e Nordeste, futebol brasileiro, e tem o Fortaleza, no dia 23, um jogo que será também um jogo de muitas dificuldades. Em relação às contratações, e aí não existe uma receita pronta, obviamente, a gente fala, Oswaldo deu certo, Zeca deu certo, mas tem, lógico, a preocupação, independentemente com a idade, são jogadores de muito potencial. E aí, Ed, eu fico feliz também por ser torcedor do Vitória, no sentido de ser jogadores que impõem o respeito. A gente fala de experiência, mas do respeito. Quem vai enfrentar um Oswaldo sabe a preocupação que tem. O próprio Luan, inclusive, entrou contra o Itabuna, meio desanimado ainda, meio para baixo, mas é um jogador que pode render, querendo, pode sim apresentar esse grande futebol. E o próprio Luiz Adriano chegando, um outro jogador experiente. Então, o Vitória vai se tornando um time experiente e que impõe respeito aos seus adversários. Em relação ao Jean, potencial muito grande, grandes times do Brasil, parabéns ao Sport Clube Vitória pela aquisição, grandes clubes, como o exemplo do próprio Sport Clube Vitória, a pretensão de Jean e Caladinho. A gente conversou no fim de semana, eu e meu querido Eduardo Serra, ao qual eu mando um abraço, a gente conversou com o Fábio Mota lá em Ilhéus e falava exatamente em relação a contratações. Ele disse 6 contratações nos próximos 2 dias serão anunciadas pelo Sport Clube Vitória. Em relação ao bid, ter calma, porque o nome não está no bid, então eu não posso divulgar.